Olá, nosso entrevistado é Darlan Lima Guerra, físico que trabalha com física médica. Darlan Lima tem graduação em física pela Universidade Federal do Ceará, pós-graduação em física do radiodiagnóstico e medicina nuclear pela Unileia, é mestre em tecnologia das radiações aplicadas à saúde pelo IPEM da Universidade de São Paulo. Atualmente é supervisor de proteção radiológica do grupo Apvida, grupo Radiogênesis, e possui uma empresa que faz esse serviço nos hospitais, a Tec Solução em Física Médica. Seja bem-vindo, Darlan. Agradecemos a sua disponibilidade e estar participando conosco da 7ª Jornada de Física. Bom dia, obrigado pelo espaço de estar aqui. A apresentação também é muito boa. Bom, para iniciarmos a nossa entrevista, poderia nos contar um pouco sobre sua trajetória acadêmica e profissional até chegar onde está hoje como supervisor de proteção radiológica no grupo Apvida e no grupo Radiogênesis? Eu comecei lá em meados de 2009, 2010, como assistente técnico numa empresa que faz manutenção nessas máquinas hospitalares, raio-x, tomografia, etc. Então, lá naquela época, eu tinha pretensão de entrar na faculdade de física para seguir o ramo da astrofísica. Eu era fascinado por essa área. Só que quando eu entrei nessa empresa, eu não tinha entrado na faculdade. E comecei a conhecer um pouco desse mundo da parte de eletromedicina, que eles chamam. E quando eu entrei na faculdade de física, meu chefe na época, ele chamou e disse que eu teria um espaço maior para estudar, mas ele queria também ter futuramente uma parte de física médica na empresa. E assim eu fui estudando na faculdade de física. Na primeira vez eu entrei na UES, mas por conta do curso ser diurno, acabei pedindo transferência para a UFC, que tinha um curso noturno, né? Onde podia conciliar o trabalho e a faculdade. E comecei a pesquisar mais sobre essa área de conhecimento da física. E vi um mercado gigante na parte de física médica, que era um mercado escasso, como a gente sabe, tem pouquíssimos profissionais de física mesmo no mercado, seja professores, seja aonde for. E achei muito interessante porque é física aplicada, né? Então, comecei a estudar já na faculdade sobre isso, e, em paralelo, fazer os trabalhos de auxiliar técnico nessa empresa e aprendendo um pouco mais sobre os equipamentos. Ao terminar a faculdade, eu comecei a procurar cursos, como tinha poucos cursos nessa área aqui no estado do Ceará, então comecei a procurar fora alguns cursos específicos, e procurei também os físicos que já trabalhavam nessa área aqui no estado do Ceará, e estados próximos, como no Rio Grande do Norte também, para que eu pudesse acompanhá-los, para que ele pudesse fazer uma parceria, e assim a gente, no estágio, e fui indo desse jeito. Comecei a fazer diversos cursos de capacitação na área de radiologia, em geral, e em paralelo continuava como um assistente técnico nessa outra empresa. E quando eu comecei a fazer meus cursos de capacitação, que foram vários, que eu fiz de mamografia, ressonância, radiologia diagnóstica, tem vários específicos dessa área, eu comecei a pesquisar um pouco mais a fundo sobre as 3 grandes áreas de conhecimento da física médica, né? Que a física médica é dividida em 3 áreas, que é a radiodiagnóstica, a área que eu atuo atualmente, radioterapia e medicina nuclear. Com essas 3 grandes áreas, eu poderia decidir o ramo que eu queria seguir. Mas como eu tinha começado a trabalhar com radiodiagnóstico desde cedo, eu preferi me manter nessa área e consegui fazer, apareceu essa pós da Unileia, né, nessa época, que era radiodiagnóstico especificamente para radiodiagnóstico. Além disso, eu adentrei também a um mestrado no IPEM, que era um mestrado profissional. O mestrado profissional era interessante, por quê? Porque ele é um mestrado que foi muito focado na área de conhecimento que eu queria, na parte profissional que eu queria exercer. Então, melhor do que por ser uma profissão que é muito, posso dizer, técnica, né? É muito importante a gente ter uma bagagem técnica para trabalhar nessa profissão, e uma bagagem mais aplicada da física. Então, com o mestrado acadêmico, ficaria mais difícil ter essa bagagem técnica. Que o mestrado profissional do IPEM, que é um Instituto de Pesquisa de Energias Nucleares da USP, que é dentro da USP, que é referência nos estudos dessas práticas de radiação na saúde, radiação aplicada para diversos fins, foi de extrema importância.
Então, quando eu terminei esse mestrado, aí a gente, com o meu antigo chefe, a gente conversou e a gente resolveu abrir essa empresa, focada na parte da física médica, especificamente, e como a gente já tinha um certo conhecimento na área, a gente foi ao dentro desses cursos, ou, desculpa, desses hospitais, mostrar o serviço e, além, em paralelo, a Vigilância Sanitária, que é o órgão fiscalizador dessa área, começou a lançar novas portarias que fortaleceram a necessidade desse profissional mais dentro desses serviços, só de física médica, né? Porque antes dessa portaria, dessas novas resoluções da vigilância sanitária, era mais provável você conseguir emprego na área de medicina nuclear e radioterapia por ter um outro órgão fiscalizador que era mais incisivo nessa fiscalização que é a vigilância sanitária. E agora, com a vigilância sanitária, acabou facilitando a nossa entrada no mercado de trabalho também, a parte de radiodiagnóstico. E aí eu continuo me especializando, continuo fazendo novos cursos de capacitação, pretendo fazer outros que já estão engatilhados, enquanto em paralelo faço esses serviços, né? Perfeito. Darlan, a próxima pergunta é em relação à sua transição da licenciatura em física aí para a sua especialização em física de radiodiagnóstico e medicina nuclear. O que motivou essa escolha e como foi esse processo? Bom, foi interessante porque ser professor também é muito interessante, eu gosto de ser professor também. Só que eu percebi que dentro dessa área, a parte do física do radiodiagnóstico, eu não ia deixar de ser professor, porque a gente tem constantes treinamentos para os profissionais da área. Então, quando eu comecei a estudar e adentrar mais ainda na área, eu percebi essa possibilidade de continuar exercendo a profissão de professor, só que em uma coisa mais específica, bem instruída, não uma física mais abrangente, uma física específica, que é uma física que eu gosto, a partir das radiações, os efeitos dela no corpo humano, tudo isso eu continuei ensinando. Então, a física licenciatura foi muito importante para que eu pudesse ter uma desenvoltura melhor e uma didática melhor para que os técnicos, tecnólogos, médicos e enfermeiros que fizessem os cursos comigo, que também é uma exigência da vigilância sanitária, esses cursos, pudesse aprender e entender de forma mais, posso dizer até lúdica, e uma forma mais, não posso explicar, mais focada neles, entende? Porque o ensino de física é muito abrangente no ensino médio, e até mesmo nos cursos técnicos, onde eles exercem, eles aprendem nessa profissão. E muito superficial, muitas vezes. Então, a gente consegue fazer nesses treinamentos uma abordagem mais similar para eles, mais técnica, voltadas para eles, entende? Então, eu percebi que eu poderia continuar exercendo a física licenciatura nessa área, mesmo estando numa área mais técnica, que é uma coisa que eu gosto de fazer, que é ensinar. Nossa próxima pergunta é em relação ao seu trabalho como supervisor de proteção radiológica lá do Grupo Apivida e do Grupo Radiogênese. Então, nós gostaríamos de saber de você quais são as principais competências e habilidades desenvolvidas na sua formação em física que têm contribuído para o desenvolvimento das suas atividades relacionadas na área da saúde. Ótimo. Como eu disse, né, na resposta passada, uma das competências de um físico médico e supervisor de proteção radiológica de um hospital é justamente garantir o treinamento adequado dos seus colaboradores. Então, os colaboradores do hospital têm que estar com um treinamento adequado, principalmente a parte de proteção radiológica. A gente sabe que a radiação ela é uma coisa que mata aos poucos, se você for tomando ela. Então, um dos principais papéis é garantir que todas as pessoas que estão dentro desse serviço possam estar fazendo o serviço de forma adequada e de forma que seja segura, passando por todos os critérios de proteção radiológica que é exigido pela vigilância sanitária e outros órgãos competentes. Então,
uma das coisas que eu aprendi na faculdade, e aprendi nos cursos, é justamente essa capacidade de demonstrar e explicar de forma adequada como essa radiação vai ser aplicada naquele momento dos serviços, né? Além disso, a gente tem um papel também muito importante que é na gestão desses documentos, a gestão dos documentos específicos que a vigilância sanitária pede, né? Então, a gente vai fazer toda essa questão de análise dos documentos, análise dos equipamentos, se os equipamentos estão adequados para a prática do uso. Então, meu papel lá dentro vai ser, basicamente, testar que a proteção radiológica está sendo garantida no serviço, atestar que os equipamentos estão adequados para a prática do diagnóstico de imagem, para atestar que a radiação emitida por esses equipamentos estão dentro dos padrões necessários para que sejam tenham uma boa visibilidade do diagnóstico, atestar que todo o entorno desse serviço esteja protegido, esteja de acordo com o que a gente tem em normativas aplicadas. Então, é uma coisa muito específica para as normativas que o SUSEP vai fazer, garantindo que o hospital esteja adequado para as fiscalizações e acreditações que o hospital pode vir a solicitar no futuro. Certo. Muito bem. Darlan, por fim, qual conselho você daria para as pessoas que desejam seguir na carreira da área da física médica e proteção radiológica? O meu conselho para quem quer seguir por essa área é justamente que, primeiro, quando você estiver na faculdade de física, você queira seguir nessa área, procure sempre fazer as cadeiras opcionais que voltada para a parte de biologia e da saúde. Isso vai te ajudar bastante, caso você não seja faculdade de física médica no futuro. Anatomia, essas questões, é muito importante. O que mais eu poderia dizer é que é uma área que você vai precisar ter muito conhecimento técnico, tá? Não só de física, mas conhecimento técnico nessa área específica, de como a radiação vai ser aplicada naquele serviço. Então, como eu falei, ela é dividida em 3 grandes áreas, a física médica. Você pode decidir entre uma dessas 3. Ou então pode decidir mais de uma também. Também há essa possibilidade. Tem muita gente que trabalha em 2 dessas áreas. Mas o que eu digo é que você focar em uma delas. Se você, por exemplo, se você estiver na radioterapia, você pode fazer uma residência em radioterapia. Se estiver na medicina nuclear, uma residência em medicina nuclear. Se estiver na parte de física diagnóstico, aí é um pouco mais complicado, porque nós temos poucos cursos, mas é se especializar, procurar ir atrás de cursos de capacitação de cada um dos equipamentos que você vai prestar serviço, procurar profissionais da área já, para que eles possam te dar uma segurança e possam te dar um know-how para que você possa adentrar nessa área de maneira mais branda. Então, o que eu poderia dizer é que, né, de conselho, é justamente focar nessa questão das áreas afins, né, da saúde, para que você não entre nessa parte da área de física só com conhecimento de física, que na verdade, ele é segundo lugar, posso dizer assim, que a gente vai ter que também trabalhar outras áreas do conhecimento, como a comunicação. Você tem que ter uma boa comunicação com as pessoas, saber falar com elas, saber explicar de maneira branda que por dar o exemplo de, por exemplo, um técnico não está fazendo um serviço de forma adequada. Você vai estar meio que, entre aspas, julgando o serviço dele. Então, é importante que você saiba falar, é importante que você saiba se expressar. Então, todas essas características que vão além da faculdade, é importante que você exerça e que você cresça elas, para que durante o trabalho você possa ser uma pessoa que seja teoricamente respeitada pelas pessoas, que possam saber te escutar de maneira adequada, e que você saiba sempre como se comunicar e como se postar para cada tipo de trabalhador que vai estar no seu, não posso dizer, não é bem comando, mas é na sua proteção, posso dizer, que você é a pessoa que vai proteger os trabalhadores da radiação no serviço. Então, é uma responsabilidade muito grande. Você precisa ter essa ideia na cabeça, de que
eu vou estar fazendo esse serviço para proteger as pessoas. Um dos motivos de migrar também para essa área foi justamente essa ideia de estar ajudando pessoas a passar por momentos muito complicados da vida de maneira mais branda. Então, se eu faço meu serviço bem feito, por exemplo, eu vou saber que uma pessoa que vai fazer uma mulher fazer uma mamografia pode ser detectar que a mamografia, na mamografia é um tumor em estágio inicial. E aí pode fazer um tratamento que vai salvar a vida dela. Então, isso é muito importante para mim. Saber que, e você tem que ter isso em mente, você vai ser um profissional da saúde, você não é um profissional só físico, você é um da saúde, onde você vai estar lidando com a vida das pessoas diariamente. E isso tem que estar em mente. Você tem que saber e querer fazer parte disso. Saber e querer ajudar a pessoas a passarem por momentos complicados de maneira mais branda. E talvez até salvar vidas, porque você fazendo um trabalho bem feito, você está salvando vidas de pessoas que podem detectar diversos tipos de doença de maneira rápida e precoce, e com isso fazer com que elas sobrevivam, vivam mais, né? E tenham uma vida mais plena, tenham uma vida mais saudável. Então, é ter isso em mente. Meu conselho é ter em mente que você vai entrar na área da saúde, não é, entre aspas, só por dinheiro ou por status, não. A área da saúde, é mais aplicada na física, você tem que ter vontade de ajudar o próximo. É isso que eu posso dar de final conselho. Se você quer entrar aqui nessa área, na área da saúde, entre com vontade de ajudar o próximo, entre com o pensamento de que o seu trabalho vai definir se uma pessoa vai detectar uma doença no começo, no meio ou no fim. Então tenha isso sempre em mente. Acho que é isso. Ok, então nós encerramos por aqui a entrevista com Darlan Lima Guerra, físico atuante na área da saúde. Nós agradecemos a participação do nosso convidado aqui na 7ª Jornada da Física. Até a próxima. Obrigado, gente. Foi muito bom estar aqui com vocês, compartilhando um pouco de conhecimento. Então, quem quiser me procurar, estou à disposição. Fica aí para próximos convites, estou à disposição de vocês.